Fala, torcedor, tudo certo? Vamos nessa então, vamos falar de Grêmio, vamos falar da Batalha de La Plata 2.0, a Batalha de La Plata que nós vencemos ontem. Chegou a ser uma Batalha de La Plata, mas o Estudiantes chegava junto ontem. Mas antes de falar do jogo, já vou te pedir para deixar o teu like. Se não deixou, já deixa agora aí, tá? E te inscreve no canal se não é inscrito. A gente aqui coloca conteúdo de dupla Grenal, de Grêmio e de Inter, eu e o Kleber todo dia, então dá um apoio aí pra gente, aí você vai ver que é bem legal. Mais legal mesmo foi a vitória do Grêmio ontem, contra muitos dos prognósticos achando que ontem seria o dia da despedida do Grêmio da Libertadores. Nós, como gremistas, estávamos bastante preocupados. Ontem eu fiz um vídeo, inclusive, falando isso, que o Grêmio precisava pelo menos voltar com um ponto, mas seria muito difícil até com base naquilo que o Grêmio tinha em campo, né? Ou que o Grêmio não tinha em campo. Não tinha os principais jogadores, não tinha os melhores jogadores, né? Na minha opinião, jogadores mais decisivos não estavam em campo, mas o Grêmio montou uma estratégia diferente daquela até que a maioria estava achando, diferente daquela, por exemplo, que as pessoas estavam apostando que aconteceria, que é a escalação do Dodi na frente da zaga, já que o Dodi foi tão bem contra o Atlético Paranaense, talvez o melhor jogo do Grêmio nos últimos tempos, e o melhor jogador do Grêmio naquele dia foi o Dodi, né? Pelo menos é a opinião de muita gente, né? Que o Dodi foi o grande jogador do Grêmio naquele dia. E aí o Renato não botou o Dodi. O Renato apostou no meio de campo tradicional, né? Com aquilo que ele sempre coloca, né? Que é o Vila Sante, o PP, enfim, abrindo o meio de campo. PP voltando de lesão, sem muito ritmo ainda, mas com bastante experiência, né? Assim como outras opções aí. O Renato, inclusive, acho que dá para começar por aqui. O Renato começou o jogo do Grêmio apostando na experiência, porque só evitou colocar os moleques, né? Que depois entraram e decidiram o jogo. Mas ele, pelo menos para segurar o jogo, ele precisou, pelo menos na cabeça dele, botar experiência. Começando a falar do Fábio, tá? Que é um jogador que eu já fiz muitas críticas, mas, olha, eu acho que ontem ele fez, não vou dizer que é a melhor partida, mas uma das melhores partidas dele, jogando na lateral esquerda. Jogou muito bem ontem, jogou muita bola, ganhando divididas, mostrando que tem condição sim de até de ser titular. Jogando o que jogou ontem, ele pode ser o titular da lateral esquerda, inclusive quando o Reinaldo e o Mike voltarem, tá? Foi uma baita surpresa positiva para o Grêmio ter o Fábio na lateral esquerda ontem, dando conta, e olha que ele sofreu muito, né, os jogadores, o time do Estudiantes jogava muito por ali, mas ele conseguiu segurar, errou pouquíssima coisa ontem, né. Kahneman ontem foi na verdade ontem o Kahneman foi o Kahneman que a gente sempre espera, né, e detalhe, não levou cartão amarelo, então ontem o Kahneman dá para dizer que teve uma atuação nota 8,5 no mínimo 8,5. Foi uma bela atuação. Uma pena o Jeromel, né, que machucou o ombro, não se sabe direito ainda, né, vão fazer exames, mas jogou 30 minutos e depois teve que sair, mas jogou mesmo assim, jogou uns 10 minutos com o ombro fora do lugar, mostrando que o time do Grêmio ontem estava realmente muito afim do jogo. Só que aí nós temos algumas coisas que precisamos falar, né. O Marquezin, por exemplo, ontem, né, que não falhou nos últimos jogos, né, é um ponto assim de preocupação nossa, mas ontem, se não fosse pelo VAR, e sim estava impedido, então não valeria, mas levou um gol que, cara, então fica aquele alerta, né, do nosso goleiro aí, ainda bem que a gente tem aí uma outra opção agora que é o Rafael Cabral, mas o Marquezin, ele é um jogador que me preocupa bastante, tá? Eu já não acho que o Kaique seja goleiro para o Grêmio, para pelo menos disputar uma Libertadores, eu acho que ele não tem o tamanho de uma Libertadores. E aí a gente vem de volta para o jogo dentro de campo, taticamente falando. O Renato ontem começou com esse jogo onde ele privilegiou a força e a experiência, ao invés da velocidade, de talvez jogar num contra-ataque, e também da juventude dos molequinhos lá da frente. Só que acontece o seguinte, o Grêmio tem dois aspectos que prejudicaram o Grêmio. Primeiro, a arbitragem, né? Não é choro de vencedor, né? Até porque vencemos o jogo, mas um juiz extremamente caseiro, por exemplo, ele expulsou o Vila Sante, ok, era para expulsar, mas o Enzo Pérez deu mais ou menos
na mesma altura do jogo ali, ele deu uma cotovelada no jogador do Grêmio e nada. Então o juiz extremamente caseiro, era lance para expulsão também, mas o juiz covarde, enfim, né? Há coisas que acontecem no futebol, mas prejudica o Grêmio. E outra, não entendo, não consigo entender nem justificar a escalação do Galdino. O Everton Galdino é um jogador para grupo, nada mais, mas ele não produz nada. Ele, infelizmente, é um jogador que não é para esse tipo de jogo. Ontem o Grêmio deveria ter começado com uma outra opção, mesmo que fosse o Dodge, né, e botando talvez o Cristaldo mais lateralizado e o PP um pouco mais centralizado e o Dodge um pouco mais atrás, mas ontem não justifica, nada justifica a escalação do Galdino. E já fugiu aqui, né, falando, JP Galvão fez uma partida, esperar gol do JP Galvão. Ontem eu até brinquei, né, que eu sonhei que eu tinha sonhei com um gol do JP Galvão, mas é difícil, né, é difícil, o JP Galvão não se ajuda, e enfim. Mas aí o Renato fez, eu acho que o grande mérito do Renato ontem foi, quando o Grêmio estava com 1 a menos, empatando fora de casa, contra uma equipe difícil, lembrando, né, na história da Libertadores, o time que tem o melhor aproveitamento de todos os times da história da Libertadores, do ponto de vista de percentual, é o Estudiantes. Então, pode ser que o Estudiantes não seja mais um grande time hoje, mas tem bons jogadores, mas é o melhor Estudiantes que a gente poderia enfrentar nesse momento, porque é um Estudiantes com bastante experiência. É um Estudiantes que, nesse momento, ele não perdia em casa, não perdia faz várias partidas, estava fazendo os últimos 30 dias brilhantes, e o Grêmio foi lá e venceu. Então, contra isso, a gente jogava contra toda uma atmosfera, né? E aí o Renato, acho que aí foi o mérito do Renato, quando o Grêmio tinha um jogador a menos, com a expulsão do Vila Sante, e precisava segurar pelo menos o empate, o Renato não botou mais um volantão. Ele botou o Dodge, ok? Mas ele botou os 2 garotos, né? O Gustavo Nunes e botou o Nathan Fernandes. Para quê? E manteve o JP Galvão. Para quê? Para ter uma saída, para ter uma válvula, para não ficar todo fechado. Certo, Renato, parabéns pro Renato, nota 10 para essa atitude do Renato. E foi justamente aí, mostrando também que o treinador tem estrela, né? Foi justamente aí num contra-ataque puxado pelo Nathan Fernandes, depois pelo Gustavo Nunes, e depois uma conclusão do próprio Nathan Fernandes, que saiu o gol do Grêmio. Um detalhe, é por isso que a gente tem que ter pelo menos um deles sempre em campo. A jogada do Gustavo Nunes, se fosse um outro jogador, se fosse, por exemplo, o Galdino, ele não teria tentado ir para a linha de fundo. Ele teria esperado o time chegar, teria voltado a jogada e não teria saído do gol. Agora o Gustavinho Nunes não. Ele enfrentou, ganhou, tá certo que era... Acho que até era o Enzo Pérez, né, que estava ali, jogador de 37 anos, mas não importa, o Galdino não faria isso. O Gustavinho Nunes foi até o fundo, com velocidade, não ficou parando o jogo, esperando ninguém chegar para a tabela, e aí ele fez a jogada que terminou no gol do Nathan Fernandes. Detalhe também, né, precisa de velocidade o time. Vocês talvez revejam o lance, o Nathan Fernandes saiu atrás do JP Galvão, tocou a bola para o Gustavinho Nunes, e quando chegou na área, chegou na frente do JP Galvão. O JP Galvão chegou atrás, não conseguiu acompanhar o lance. Então, gente, a gente precisa ter pelo menos uma escapada de velocidade. A gente não pode ter só jogadores burocráticos, como é o caso do Galdino. Mas o Grêmio venceu, o Grêmio está vivo na Libertadores, o Grêmio estreou na Libertadores, e é isso que importa. Acho que agora o Grêmio classifica sem maiores sustos, se mantiver essa mesma pegada, essa mesma confiança. O Grêmio estreou na Libertadores, e agora a gente vai precisar reforçar o time, precisar qualificar o time para essa segunda fase, confirmando, claro, que a gente passe, para ter alguma chance, porque a gente está vendo aí, a gente tem algumas carências e que quando a gente precisa de grupo, a gente tem jogadores que dão a resposta, mas quando aumentar a dificuldade, a gente tem problemas pela frente. Beleza? Então, é isso. Estamos de volta na Libertadores, estreamos ontem, e vamos lá, agora aqui é Grêmio e a gente vai conseguir essa classificação. Valeu, gente, um grande abraço.